Hello folks, good evening everybody. Bom pessoal, eu tenho falado aí nos meus vídeos que o inglês é uma língua simples, não é isso? Então hoje a aula de hoje é para mostrar de uma forma prática quão simples é essa língua. How simple the English is. Come on. Então vamos lá pessoal. Então os nossos vídeos até hoje ele resumiu o que? A forma simples dos tempos presente, passado, futuro e condicional nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Podem acreditar, o conteúdo de um quadro desse equivale a mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de curso de inglês. O conteúdo de apenas um quadro. Aí você fala, é possível? É possível. E é dessa forma que eu vou provar que o inglês é uma língua simples. Não estou dizendo que o inglês é uma língua fácil. Estou dizendo que ela é uma língua simples, ok? Então vamos lá. Então, uma aula de orientação para essa aula é a aula da introdução do curso, que ela justamente explica o valor das variáveis, ok? Então vamos lá. Então para quem está assistindo esse vídeo aqui, é bom assistir o primeiro, que chama Introdução. Então, vamos começar pela interrogativa. Por que nós vamos começar pela interrogativa? Porque uma interrogativa ela possui um padrão apenas, independente se o tempo for presente, passado, futuro ou condicional. Qual padrão é esse? É esse aqui, ó. Esse é o padrão. Você fala, pô, estranho, né? Isso aqui não é uma frase em inglês, realmente, ainda não. Né? Lembre, o que é o QW? Então, se não sabe o QW, consulta a aula lá da introdução. O QW é justamente os pronomes interrogativos, é o que, quando, como, quem, onde, por quê. Então vamos escolher um aqui, vamos escolher um where, ok? Where. Onde. Vamos deixar o AV por último. O S é o subject, sujeito. Vamos escolher you. Lembrando que o QW, o AD e o C são facultativos, correto? Nem toda frase que você faz uma pergunta você vai usar um pronome interrogativo. O mesmo acontece com o advérbio, o mesmo acontece com o complemento. Então veja bem, seguindo aqui. O QW eu escolhi o where, o sujeito eu escolhi o you. Vamos colocar um advérbio, é facultativo, mas vamos colocar aqui um famoso always. MV é a sigla para main verb, verbo principal. Então aqui vamos escolher um verbo bastante usado, go. E o C é a abreviação de complement, ou seja, o complemento. Os outros elementos da língua que a gente vai estudar futuramente. Como eu disse, o principal objetivo no início do curso é entender o modo simples verbal. Lembre-se que isso aqui compreende mais ou menos 40% de tudo que você tem que saber da língua. Tá? Apenas neste quadro. Então vamos dar uma pausa aqui para verificar a coerência, né? Where you always go. Onde você sempre vai. Beleza, qual complemento a gente pode colocar aqui? Vamos colocar aos domingos, né? On Sundays. Aproveitando a oportunidade, a preposição utilizada antes de dias de semana é sempre on. Então, where you always go on Sunday. Então a gente já tem o sentido da frase. Onde você sempre, o verbo ir aos domingos. Né? Por que eu deixei o AV por último? Porque o AV é o auxiliar verb, que eu chamo de o coringa da língua inglesa. Por quê? Porque não importa o tempo. Estes elementos vão ser iguais, independente se for presente, passado, futuro, condicional.
O que vai determinar o tempo desta frase é justamente o haver, o verbo auxiliar. Ou seja, de todas essas variáveis, a única que vai mudar para você transitar uma frase interrogativa do presente para o passado, ou do passado para o futuro, futuro condicional, qualquer combinação que você queira, só vai mudar esta variável, o valor dela, mas a variável é a mesma. Ou seja, isso aqui é uma interrogativa da língua inglesa, do modo simples. Não é a única, mas eu falo. Você aprendeu isso aqui, é 40% de tudo que você precisa saber no curso. Então, se eu quiser que essa frase seja no presente, qual verbo auxiliar que eu vou usar? Do. Ah, mas tem o does também no presente? Tem, mas aí o que determina o uso se é do ou does? É o sujeito. Lembre-se que o does só é usado para he, she e it. Ok? O restante dos sujeitos é do. Então, beleza. Do. Where do you always go on Sundays? Onde você sempre vai aos domingos? Quero passar para o passado. Em vez de ser do, did. Where did you always go on Sundays? Quero passar para o futuro. Will. Where will you always go on Sundays? E o condicional, would. Então, isso é uma interrogativa. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, no mínimo 4 aulas para ensinar isso? Não, não preciso. Eu preciso de 15 minutos, correto? Quer dizer, ou menos, né? Deve ter dado bem menos que isso. Então, veja bem, então a interrogativa ela tem um padrão, é só esse. A negativa também é boa porque ela tem um padrão também. Qual que é o padrão das negativas do modo simples no inglês? É o seguinte: sujeito, verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo principal e o complemento. Vamos a um exemplo? Deixa eu pegar só um pincel aqui de cor diferente para ficar melhor. Vamos lá, vamos escolher outro sujeito agora, sem ser o you. Vamos escolher o sujeito aqui, they. Mesma temática. Quero no presente? Do. Quero no passado? Did. Quero no futuro? Will. Quero no condicional? Would. O not se repete para todos. Né? Nos vídeos específicos você tem a contração de do not, don't, did not, didn't, will not, won't, would not, wouldn't. O MV, vamos escolher um verbo aí, né? Work. E um complemento. In the evenings. Então, pronto. Em 2 minutos você entendeu que isso aqui é a lógica, a estrutura gramatical de uma frase negativa do modo simples. Né? They do not work in the evenings. Eles não trabalham às noites. Né? Aproveitando a oportunidade, a preposição para evening é in. Aliás, para todas as partes do dia. In the mornings, in the afternoon, in the evenings. Agora, se você usar a palavra night, não se esqueça, at night. Então, voltando aqui. They did not work in the evenings. Eles não trabalhavam à noite. They will not work in the evenings. Eles não trabalharão à noite. They would not work in the evenings. Eles não trabalhariam à noite. Então, a forma negativa também possui um padrão. Correto? Eu deixei o afirmativo por último, porque é o único que possui 2 padrões. Correto? Então, veja bem. A afirmativa, ela tem 2 padrões, que é aqui, ó. Um para o futuro e o condicional e outro para o presente e o passado. Correto? Vamos lá. Olha só, a do presente e do passado é a seguinte forma. Sujeito, mais o advérbio, mais o verbo principal e mais o complemento. Então vamos escolher o sujeito aqui. I.
Vamos fazer uma frase agora sem advérbio, só para variar, ok? Lembra que ele é facultativo, né? Vou pegar o verbo aqui, have lunch, que é o verbo almoçar. Todas as refeições com verbo vão carregar, vai ter o verbo have, ok? Lunch sozinho, substantivo, almoço. Have lunch, almoçar. O mesmo para as outras refeições. E o complemento, at 12, ok? Midday. Então, I have lunch at 12. Eu almoço ao meio-dia. Aproveitando a oportunidade, a preposição usada antes de horas é at. Ok, esse é o padrão do presente e passado. Por que eu pus esse asterisco? Porque é aqui. E apenas aqui, ou seja, nas afirmativas do presente e do passado, é que você tem que se preocupar com a conjugação do verbo. Né? Então, revisando aqui, se for o presente da afirmativa, o verbo vai conjugar no he, she, it com 3 regras. Regra 1, acrescenta S. I work, he works. Regra 2, acrescente ES. She watch. Desculpem. I watch, she watches. E a terceira regra, substituir o Y por IES quando o Y for precedido por consoante. Mostra aqui, olha aqui, ó. Aqui o exemplo, ó. Veja bem. O verbo try, né? Está escrito try aqui, que significa tentar, experimentar. Ele termina em Y e a letra antes do Y é um R. Neste caso, você vai substituir o Y por IES. Neste caso, se isso aqui fosse uma vogal, regra 1 normal, só S, igual o verbo famoso play. I play, he plays. Ok? Mas se for consoante Y, tira o Y e coloca IES. You try, she tries. Ok? Vamos voltar. Vamos lá. Então, qual que é o outro padrão aqui das afirmativas, que é o último aqui para a gente encerrar a aula? Ele é o seguinte. É o sujeito, né? Vamos colocar we. A ver, se for futuro, will. Se for condicional, would. Vamos pôr de verbo? Vamos. Never. Um verbo, eat. Um complemento, here. We will never eat here. Nós nunca comeremos aqui. We would never eat here. Nós nunca comeríamos aqui. Então, pessoal, é isso. Com um quadro, e deve ter dado aí uns 10 minutos, não sei, vocês têm bagagem teórica para construir 80% das frases em inglês do presente, passado, futuro, condicional, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Lembre-se que isso aqui eu chamo de um P2. O que é o P2? São aqueles verbos que não são o P1, que é composto por to be, dare to be, can, may, might, could, must e should. Ou seja, essa estrutura não funciona com esses verbos que eu acabei de falar aqui, com exceção do to be na sua forma de futuro e condicional. O to be e o dare to be são os únicos que transitam entre o P1 e o P2. Para quem tem mais dúvida em relação ao P1 e P2, é só assistir o vídeo explicando o que é o P1 e o P2 minuciosamente. Acabei de explicar aqui de forma resumida. É isso aí, pessoal. That's all, folks. Goodbye and see you later.